eleição com grande influência da TV, a primeira votação direta em 29 anos e eleitores encantados pela aparência do candidato. Foi assim que aconteceram as eleições mais esperadas pelos brasileiros em 1989, uma disputa entre Lula e Collor. Neste vídeo vamos entender melhor como Collor, prefeito de Maceió, se tornou presidente do Brasil. Em 1985, Tancredo Neves se tornou presidente pelo Colégio Eleitoral, o que colocou um fim na ditadura militar. Infelizmente, meses após sua posse, ele faleceu e seu vice, José Sarney, assumiu. Sarney não era bem visto pela população, porque ele foi líder do partido que apoiou a ditadura militar e representava a permanência dos mais conservadores no poder. O maior feito dele foi viabilizar a Assembleia Constituinte, que produziu a Constituição de 1988 e determinou as eleições diretas para o ano seguinte, que contariam com a participação de Collor e Lula. Para entendermos os papéis que Collor e Lula exerceram nas eleições de 1989, é preciso olhar para as histórias pessoais e carreiras políticas de cada um. Nascido em 12 de agosto de 1949 no Rio de Janeiro, Fernando Collor de Mello já carregava política em seu DNA. O pai dele, Arnon Afonso de Farias Melo, havia sido deputado federal, governador e senador por Alagoas, enquanto o avô materno, Lindolfo Collor, foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul, participou da Revolução de 1930 e foi ministro de Getúlio Vargas. A carreira política do pai fez com que Fernando Collor crescesse entre o Rio de Janeiro, Maceió e Brasília. Collor se formou em economia, mas também atuou como jornalista antes de começar sua carreira na política. Em 1979, durante o regime militar, foi nomeado prefeito de Maceió. Mais tarde, foi eleito deputado federal e, em 1986, assumiu o governo estadual de Alagoas. Beneficiado pelo sucesso inicial do Plano Cruzado naquele mesmo ano, Collor tinha muitas de suas promessas voltadas para a economia. Defendia o combate à corrupção e foi apelidado de Caçador de Marajás, já que queria cortar os altos salários dos servidores públicos do Estado. Ele era a favor de um reformismo liberal que abrisse a economia brasileira e colocasse o Brasil entre os países de primeiro mundo. Com isso, tornou-se uma figura popular por todo o país. Na campanha para presidente, em 1989, Collor se posicionou contrário ao então presidente José Sarney, que enfrentava grandes dificuldades econômicas em seu governo. Assim, lançou sua candidatura pelo Partido de Reconstrução Nacional, PRN, após renunciar ao governo de Alagoas. A biografia de Lula é bem diferente da de Collor. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 27 de outubro de 1945 em Garanhuns, no interior de Pernambuco. Com apenas 7 anos, ele, a mãe, Dona Lindu, e seus 7 irmãos migraram para São Paulo em busca de melhores condições de vida. A viagem também tinha o objetivo de reencontrar o pai de Lula, Aristides, que se mudou para o Guarujá com uma nova esposa para trabalhar como estivador no Porto de Santos. Contudo, o comportamento violento do ex-marido fez com que Dona Lindu fosse embora novamente com os filhos. Lula teve uma série de trabalhos informais ainda criança e, mesmo contra a vontade do pai, foi alfabetizado. Aos 14 anos, teve sua carteira de trabalho assinada pela primeira vez ao trabalhar em um armazém. Posteriormente, ele trabalhou em uma fábrica de parafusos e, após realizar um curso de torneiro mecânico pelo Senai, se tornou metalúrgico. Com a crise instaurada pelo golpe militar de 1964, Lula precisou mudar de emprego diversas vezes, até chegar em uma das principais metalúrgicas do país, em São Bernardo do Campo. Foi lá que ele teve contato com os movimentos sindicais, assumindo alguns cargos no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, até virar presidente dele em 1975. Mesmo com a repressão policial do período, Lula liderou movimentos grevistas e criou consciência da necessidade da representação dos trabalhadores na política nacional. Foi assim que, com a abertura política lenta e gradual da ditadura, em 1980, ele fundou o PT, Partido dos Trabalhadores. Em 1984, liderou campanhas das diretas já. Em 1986, foi eleito deputado federal. E em 1989, concorreu pela primeira vez à presidência do país. Em 15 de novembro de 1989, o Brasil viveu um momento histórico. Após 29 anos, os brasileiros voltaram às urnas para escolher um presidente por voto direto. O cenário político estava cheio de grandes nomes. Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Mário Covas, Paulo Maluf e Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindicalista que mobilizava a classe operária. Mas foi um nome inesperado que surpreendeu o país: Fernando Collor. O ex-governador de Alagoas
Collor, pelo desconhecido PRN, surgiu com uma campanha agressiva, se posicionando como um outsider, um jovem independente pronto para moralizar o Brasil. Seu apelido? Caçador de Marajás, pela promessa de combater os privilégios do setor público. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Lula, por outro lado, trazia consigo a força de sua trajetória sindicalista e o apoio de figuras como Leonel Brizola e Mário Covas. Ele representava o sonho de um país mais justo para a classe trabalhadora. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e, o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Collor, no entanto, apostava mais na imagem do que nas ideias. Carismático e com grande apoio da mídia e do empresariado, ele dominou os palanques com frases de efeito e uma presença forte na TV. A partir de abril, Collor já liderava as pesquisas de intenção de voto. A eleição de 1989 foi um marco na profissionalização das campanhas políticas no Brasil. Pela primeira vez, o marketing político assumiu papel central. Profissionais moldaram as campanhas, criando cenários, jingles e cuidando de cada detalhe da imagem dos candidatos. Que se inaugurou a profissionalização do marketing político no país, ancorado na televisão. Entretanto, podemos notar que tal modelo vem sendo posto em xeque desde a eleição de Jair Bolsonaro, que não contou com tempo de TV e nem se escorou no marketing eleitoral, tendo sua campanha concentrada nas redes sociais. A participação da televisão se tornou um marco na modernidade, mostrando a importância na transmissão de informação e combate à desinformação. Esse feito também orientou nas próximas campanhas e deu início à profissionalização na forma de realizar essas campanhas eleitorais. E o foco da campanha de Collor era claro: ele seria o salvador, o homem capaz de moralizar o país e atender aos descamisados, como ele chamava o povo. E essa imagem, cuidadosamente construída, ressoava com o eleitorado de todas as classes sociais. Outro elemento crucial na campanha de Collor foi o apoio da imprensa, especialmente na revista Veja. Em suas edições, a revista não apenas deu grande visibilidade ao candidato, como também reforçou sua imagem de caçador de marajás, o homem bonito de terno e gravata alimentando o discurso de moralização que tanto atraiu os eleitores. A Veja foi essencial ao destacar matérias que pintavam Collor como o único capaz de combater a corrupção e enfrentar os privilégios do setor público. Essa cobertura ajudou a consolidar sua imagem de renovador, reforçando o clima de salvador da pátria que sua campanha transmitia. Em uma de suas edições, a revista veio com a manchete A Batalha Final para Mudar o Brasil, que trazia pontos políticos dos dois candidatos. No entanto, os tópicos favoreciam Collor, enquanto apresentavam Lula quase como perigoso. Lula, por sua vez, era visto como o candidato do povo, alguém que falava diretamente aos trabalhadores. Mas, sem o mesmo aparato do marketing e sem o apoio financeiro que Collor tinha, ele enfrentava dificuldades para competir na mesma escala. Após o primeiro turno e com o segundo turno divulgado em 15 de novembro, os dois candidatos se enfrentaram em debates televisionados que marcariam o destino da eleição. Mas, nos bastidores, algo mais estava acontecendo. Estamos iniciando a última parte do último debate desta campanha eleitoral, para as últimas palavras dos dois candidatos. Muitos afirmam que a vitória de Collor se deu pela manipulação e a edição da Rede Globo nos debates eleitorais. A emissora editou o último debate de forma controversa. No dia seguinte à transmissão, a edição apresentada no jornal Hoje foi de um equilíbrio inexistente na discussão dos dois candidatos. Eu vejo e percebo que o debate estava descompensado, que o compacto estava descompensado. Havia um empate. O Vianney pegou os melhores momentos do Collor e os melhores momentos do Lula. E fez um compacto absolutamente isento. Só que quando eu vi aquilo, eu imaginei que eu poderia ser isento o tempo todo durante a campanha. Mas naquele momento não cabia isenção.
Cabia mostrar a realidade. Já no Jornal Nacional, à noite, Collor foi mostrado como claro vencedor, enquanto Lula aparecia enfraquecido. A manipulação foi criticada e muitos acreditavam que essa edição foi decisiva na vitória de Collor. O Ronald, editor de política, entrou na ilha e disse textualmente o seguinte: é para fazer uma edição com o melhor do Collor e o pior do Lula. A campanha eleitoral do segundo turno teve seu momento mais importante na noite de ontem. Foi o duelo entre os dois candidatos pela televisão. O debate durou quase 3 horas e foi transmitido por um pool formado pelas 4 principais redes de TV. Reveja agora alguns momentos do debate. É preciso saber de antemão que desde 1980, portanto já 10 anos atrás, e quando foi fundado o Partido dos Trabalhadores, ele foi fundado na base da liberdade política, na base da liberdade da autonomia sindical, na base do pluralismo político. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional. Anos depois, em 2011, Boni, então diretor da Globo, admitiu que houve uma edição favorecendo Collor, moldando a percepção do público. Nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. Isso deixou bem claro que a televisão teria poder suficiente para moldar uma nova realidade e influenciar o povo, que pela falta de acesso a outros meios, se informavam apenas pela mídia televisiva. No final, Collor venceu, com 42,75% dos votos, contra 37,86% de Lula. Uma vitória impulsionada por uma campanha política moderna, sustentada pelo marketing e pela força da mídia. Mas Collor, como se sabe, não ficaria muito tempo no poder. Ele foi afastado do cargo por impeachment e ficou inelegível pelos próximos 8 anos. O impeachment foi celebrado por todos aqueles que um dia o elegeram.